Boa noite! Estamos aqui com a continuação da carta 11, a segunda parte, a caminho da casa 7. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu dar só um ok aqui. Mike não teve que ir muito longe para que o próximo chalé saltasse à sua vista, mas este era diferente. Não era um chalé, era uma enorme mansão. À medida que se aproximava, Mike não apenas viu que seu tamanho era incomum, mas notou que aquilo que pensou primeiramente que poderia ser uma casa marrom, lentamente se revelou uma casa dourada. À medida que Mike se aproximava da casa, a percepção de seu tamanho continuou a mudar. O que parecia ser uma grande edificação de um único andar se transformou em um edifício gigantesco, de diversos andares e proporções enormes. E não tinha apenas a cor dourada, mas na verdade parecia ser feita de ouro. Um enorme bem um enorme e bem cuidado gramado realçava o prédio em grande estilo, e muitas fontes e jorros de aparência magnífica o cercavam, tudo gorgolejando e espirrando de maneira esplêndida. Tudo era equilibrado, com flores deslumbrantes de quase todos os tipos concebíveis, dispostas em grupos de cores que eram de tirar o fôlego. Mike viu algo que momentaneamente o deixou sem ar. O caminho terminava na entrada da casa. O ponto final deve realmente ser lá dentro. Não era apenas uma casa, também era um portal, uma entrada para o paraíso. Era a porta para a casa. Mike notou que estava ansioso, respirando com um pouco de dificuldade, enquanto saía cuidadosamente do caminho principal e andava pela longa e sinuosa trilha para a porta do grandioso Palácio Dourado. Finalmente, ele se aproximou da grande porta decorada, feita inteiramente de ouro. Ele se perguntou como a abriria, visto que deveria ser realmente pesada. Ele se curvou para baixo e retirou os sapatos, colocando-o na evidente área destinada a eles e guardou. Ele sabia que nunca mais os veria novamente. Nenhum anjo veio. Cogitou se seria adequado tentar abrir a pesada porta e entrar. Então se recordou que isso havia acontecido na sexta casa, onde Branco não pôde se arriscar fora da casa em direção ao jardim. Mike tomou sua decisão. Puxou a grande porta dourada. Era muito grande e alta para qualquer utilização prática, mas Mike achou de fácil abertura. Ele entrou e ficou em absoluto espanto. Tudo era dourado. As paredes, pilares e pisos. Decoração sublime, sublime por todos os lugares. Era de tirar o fôlego. Novamente havia o cheiro, flores. A fragrância de milhares de lilazes irrompeu em suas narinas, preenchendo-o com uma sensação maravilhosa de amor. Era realmente um lugar espantoso e sagrado. Então, Mike compreendeu a piada de imediato. Enquanto as demais casas nessa grandiosa terra pareciam pequenas por fora e enormes por dentro, essa era enorme por fora, mas dentro, embora realmente grandiosa, era limitada. Não havia nenhum labirinto de salas atrás de salas como nas outras casas. Em vez disso, todas as portas e corredores levavam a um lugar. Não havia opções quanto a onde virar, e havia apenas uma direção a seguir. O caminho através da casa era simples, elegante, grandioso, glorioso e primoroso, mas simples. Não havia salas de apoio, nem alojamentos para Mike. Nada parecia com o que havia nas outras casas. Tudo havia, também havia outra sensação ali.
Mike estava tentando alocar em sua mente qual era o sentimento enquanto lentamente seguia o caminho por entre os poucos corredores para onde quer que eles o levassem. Sim, ele se recordou. Era a mesma sensação que teve quando entrou em uma grande sala de adoração. Ele sentiu uma reverência por isso. Tinha excelência, como se estivesse em um santuário sagrado. Mike não sabia pelo que esperar. Ainda não havia nenhum anjo. Esta foi a primeira, na verdade, a única vez em que havia entrado em uma casa sem ser saudado. Após sua grande batalha e toda a agitação, Mike deveria estar com fome, mas não estava. Ele estava muito agitado. Ele prosseguiu até alcançar uma porta que parecia de alguma forma diferente. Havia um nome gravado nela. A escrita era aquela mesma estranha letra parecida com o árabe que havia visto nos selos da casa de mapas e nos gráficos de Violeta. Ele sabia que poderia ser o nome do anjo dourado, qualquer que fosse ele. Mike abriu a porta e entrou. O que saudou Michael Thomas nunca seria esquecido. Ele estava em uma grande câmara de beleza majestosa. Era uma grande sala de adoração, ou assim parecia. Era semelhante a uma catedral, de fino trabalho, janelas de vidro multicoloridas alinhadas nas paredes. A cada janela gloriosa, a luz exterior era convertida em arco-íris que se derramavam no imenso chão dourado em piscinas onduladas de cor. Quando lançou seu olhar para cima, conseguiu ver o interior de uma área dourada que não tinha fim. As paredes da sala eram circulares e Mike pôde ver que a porta por onde havia passado era a única entrada para a câmara. Havia uma névoa dourada que girava suavemente pela sala, dando à cena uma sensação de ser uma lagoa no início da manhã, quando tudo é fresco. A névoa interagia com a luz de um modo surpreendentemente deslumbrante. A cada vez em que a névoa girava dentro das piscinas de luz, nas cores do arco-íris, uma erupção de cor brilhante se incorporava à névoa, transformando o ar úmido em um arco-íris tênue, pintando a área com as nuances de todo o espectro de cor. Mike percebeu que estava prendendo a respiração e forçou-se a respirar. Lentamente, ele percebeu que toda a luz, a decoração e o foco da arquitetura eram dedicados a exaltar o centro do santuário oval. Havia grandes escadarias às bordas da grande sala oval, mas elas levavam apenas aos balcões que contemplavam e focavam o centro. Mike concentrou-se na sala. O centro da grande câmara estava pesado por causa da névoa dourada. Mas também havia algo mais lá. Mike foi adiante, percebendo que estava certamente se aproximando do final de sua jornada. À medida que se aproximava do centro da região de névoa dourada, notou que o santuário era maior do que originalmente havia imaginado. Todo o ouro e o projeto serviam para enganar a percepção de espaço do olho humano. Ele caminhou em direção ao centro e descobriu que isso o levava para mais longe do que deveria. Finalmente, estava a apenas poucos metros do ponto focal. Ele parou. O que havia lá? Algo sólido estava dentro do manto de névoa. Outra estrutura? Ele estava quase no centro quando uma rajada assustadora de energia o acertou. Mike estava subitamente de joelhos. Uma sensação incrível de santidade e divindade caiu sobre ele, como uma força que o forçou a se ajoelhar. Ele estava ofegante e seus olhos estavam voltados para baixo, como se não quisesse violar algum protocolo sagrado não mencionado. Seu corpo começava a tremer com uma sensação de imensa vibração que poderia apenas provir da presença de Deus. Era isso.
Ele estava se aproximando da última porta para o paraíso. E para casa? Talvez não houvesse nenhum anjo. E embora todos os demais anjos tivessem dito que ele estava prestes a encontrar a maior entidade de todas, Mike sentia que havia uma presença apavorante aqui. A presença ungida e milagrosa de Deus por si só. Ele estava tendo dificuldades para respirar. Mike ergueu os olhos e viu a neve se dissipar. Ele permaneceu de joelhos, mas se sentou de modo ereto para observar o que estava acontecendo. A névoa que se esvaía revelou uma estrutura grande, dourada e semelhante a um bloco. Quando esta tênue revelou que o bloco possuía degraus nele, uma escadaria conduzia para o alto. Estaria a porta de casa no topo das escadas? A energia aumentava muito sua intensidade e Mike não se sentiu merecedor de estar ali. Há vezes em que o humano conhece seu lugar e não importava pelo que Mike havia passado, nada se igualava à santidade e à grandeza do que estava diante de si. Ele estava no portal para o paraíso e sentia-se como um boneco de borracha. Sentiu-se imobilizado pela força do Espírito e pela resplandecência de Deus. Ele sabia que a apenas alguns passos estava algo muito mais poderoso do que qualquer coisa que houvesse imaginado. Algo tão potencialmente afetuoso e espetacular em sua beleza que por si só representava a criação. Mike viu-se sofrendo por oxigênio, mas manteve sua cabeça erguida. Ele tinha de ver. Agora sabia que realmente havia uma entidade para conhecer, a maior de todas. Eles haviam dito. Realmente deveria ser. Que criatura mágica, estupenda poderia trazer essa energia? Ele esperava ser capaz de sobreviver à intensidade da vibração tempo suficiente para conhecê-la. Mesmo que os momentos seguintes o vaporizassem em alguma explosão de luz multidimensional celeste, ele tinha de ver. Ele se lembrou do que aconteceu aos que tocaram o arco da aliança na história do judaísmo. Eles sumiram em uma explosão de vapor pelo fato de terem tocado Deus. Ele sentiu que isso poderia acontecer a ele também, se a energia do momento aumentasse muito mais. Suas células sentiam como se fossem explodir. Todas elas estavam tentando celebrar ao mesmo tempo. Ele tinha uma sensação de expansão vinda de dentro. Mike começava a sentir medo, não por sua vida, mas medo de que não chegasse a ver a entidade que pertencia àquela casa inacreditável. A névoa continuou a se dissipar. O bloco dourado ornamentado com degraus cravados tornava-se mais claro. Não era apenas um bloco, era um trono, decorado, radiante, além das palavras, soberbamente construído e tão dourado quanto possível. Parecia encandecer com sua própria santidade. O anjo deveria estar sentado nele. Quem poderia ser? Agora, Mike subitamente se viu soluçando. Sua biologia se rompia por dentro com a grandeza dessa energia sagrada, e ele sentiu ondas de gratidão e amor emanando de seu coração. Ele simplesmente não conseguia controlar suas emoções. A energia sobre si era abundante, e ele sabia que a entidade dourada pela qual esperava começara a descer os degraus. O maior anjo de todos estava prestes a emergir da névoa dourada que encobria a parte superior do trono. Mai queria conhecer o guardião da porta para casa, aquele que ele havia desejado conhecer o tempo inteiro, aquele que sabia tudo. Mike estava uma pilha de nervos. Ele não queria ser visto daquela maneira. Queria ser forte, mas não conseguia sequer se levantar. Queria que o ser dourado soubesse que ele havia passado nos testes e matado o gigante, mas não conseguia nem falar. Ele se sentiu como uma criança e incapaz de controlar suas emoções. Seu peito arfava de gratidão e honra e falta de oxigênio.
A cabeça de Mike começava a doer. Quem se aproximava com tanto poder? Qual entidade no universo representava a força de Deus desta maneira dramática? Não tema, Michael Thomas, de intenção pura. Você foi esperado, disse o grande anjo cujo torso tinha vagamente saltado à vista enquanto descia as escadas. A voz era familiar. Quem era? A voz, embora carregada da mais alta santidade, era tranquilizante e pacífica. A entidade que se aproximava era talvez a mais elevada de todas, embora o encontro começasse de maneira silenciosa, despretensiosamente, com uma mensagem de segurança tranquilizadora. Apesar da mensagem, Mike não conseguia utilizar sua voz de maneira adequada no momento. Ele ainda estava muito tocado para falar, e o aparente ataque a seu estado emocional não estava melhorando nem um pouco. Ele continuou observando enquanto apertava o peito com a mão, cobrindo o coração de modo que não rompesse seu corpo em antecipação ao mestre dourado do amor, que agora falava com ele. Ele não queria perder isso e esperava não morrer. Sua visão estava começando a embaçar. O magnífico e celeste anjo desceu, flutuando os degraus entalhados de ouro reluzente, lentamente aproximando-se do ajoelhado e trêmulo Michael Thomas. Mesmo em estado arrebatador, Mike se perguntou sobre a aparente dicotomia das escadas para uma entidade que não precisava delas. Mike primeiro viu o grande e incandescente corpo. A cabeça do ser dourado permaneceu sobre ele, coberta pela névoa dourada. O anjo fez uma pausa, seu rosto ainda fora de visão. Mike viu que era enorme, maior do que os outros que conhecera. A coloração dourada de seu vestiário era tão brilhante que as dobras pareciam estar eletrizadas. Ele podia ver a parte inferior de suas asas agora. Ele sabia que haveria asas. Elas vibravam como 10.000 borboletas, mas sem som. Mike tinha certeza de que quando a cabeça viesse à vista, haveria uma esplêndida auréola. Era a sensação consagrada a respeito dessa grande criatura. Não que Mike estivesse se acostumando àquela energia, mas ele percebeu que algo lhe acontecia assim que o anjo fez a pausa. Ele estava recebendo um dom e sabia disso. Uma bolha de luz branca e macia estava se formando ao seu redor, afagando-o e gerando sensações de quietude dentro de si. Mike deu um suspiro de alívio. Ele sabia que não poderia absorver muito mais daquela energia divina. Ele sabia que não poderia absorver muito mais daquela energia divina. Lentamente começou a respirar normalmente enquanto se sentava no chão. A irresistível lavagem emocional de amor se tornou uma lavagem de paz, e ele lentamente recuperou seu equilíbrio humano normal. 10 minutos se passaram e o anjo permaneceu estático. Mike estava se fortalecendo e sabia que o anjo havia criado um lugar para ele, protegido por aquela bolha de luz na qual sua vibração poderia existir próxima à vibração divina de uma criatura estupenda originária do próprio paraíso. Finalmente, ele falou, mas não se levantou. Obrigada, grande anjo dourado. Mike respirou fundo. Eu não estou com medo. Eu sei exatamente o que você está sentindo, Michael. E de fato não é medo. O anjo ainda não se movia. Michael tentava identificar a voz. Tinha o mesmo tipo de energia serena que a voz de Branco e conseguia acalmar a própria alma de Mike quando ele a ouvia. A voz era densa, preenchia o espaço inteiro ao redor de Mike, embora ao mesmo tempo silenciosa. Ele sabia que a ouvira antes, mas onde? Em qual outra região daquele lugar espiritual ele a ouvira? Quando ele percebeu que poderia falar novamente, o fez. Eu o conheço. Grande ser dourado?
Mike perguntou de modo suave e reverente. Ah, sim, respondeu o parcialmente exposto anjo gigante. Nós nos conhecemos bem. A grandiosidade da voz era poderosa, repleta de glória e esplendor. Mike não compreendeu, mas também não tocou no assunto. A situação era tensa, com protocolo e cerimônia. Era melhor se sentar e ouvir, sentindo aquela energia. Mike reverenciou a diferença vibracional entre os dois. O anjo falou novamente. Todo o nosso tempo nesta casa, Michael Thomas, não durará mais do que alguns momentos. Ele será repleto de revelações e grandes propósitos. A diferença vibracional entre nós é tão grande que não podemos manter a reunião por muito tempo, mas será o suficiente. Longa o suficiente para quê? Michael pensou. O anjo continuou, e as melodias gloriosas de sua voz, mais uma vez, amoleciam as moléculas do corpo de Mike, quando alcançavam seus ouvidos e eram absorvidas por sua biologia interna. Michael Thomas, de intenção pura. Você ama a Deus? As células de Mike zuniram com a atividade. Aquela pergunta, de novo, calafrios de realização, começar. Calafrios de realização correram espinha acima. Ele achava que Branco seria o último a lhe perguntar isso, mas estava errado. Ali estava sendo novamente questionado. Era isso. Suas células estavam tentando falar mais uma vez ao mesmo tempo. Diga a ele que sim, elas declararam. Talvez a resposta que daria ao ser dourado fosse seu passaporte para a porta da casa, para a porta de casa. Esta era a última vez em que a pergunta seria feita e a ocasião mais importante. Ele queria que aquele momento fosse profundo. Mike fez uma pausa, mas não conseguiu pensar em uma resposta eloquente. Sua mente estava vazia de qualquer coisa, exceto a honra de estar em um lugar como aquele, diante de tal entidade divina. Sim, eu amo. Sua voz era honesta e pura, não tremeu. E Michael Thomas, de intenção pura. A voz maravilhosa continuou, vinda do rosto invisível na névoa dançante. Você deseja ver o rosto de Deus? Aquele que você admite amar? Michael estava paralisado pelas possibilidades sugeridas por essas palavras sagradas. O que isso significava? Qual era a revelação? Aonde isso chegará? Mais uma vez, suas células exigiam que Mike dissesse sim. Ele respondeu de modo automático e simples: sim, eu desejo. Sua voz se abalou desta vez e ele sabia que o anjo havia percebido. Então, Michael Thomas, de intenção pura, disse o anjo enquanto começava a descer as escadas: veja o rosto de Deus, o qual você disse amar 8 vezes. A magnificência cintilante da mais sagrada de todas as entidades se aproximou de Michael Thomas. Mesmo com a proteção da bolha que havia recebido, Mike sentiu o nível energético aumentar à medida que a entidade, mais uma vez, começava a surgir da densa névoa dourada e descer os degraus da escadaria dourada em direção ao nível em que ele estava. A entidade era tão grande que parte da névoa se fixou a ela enquanto descia. Quando finalmente ficou em pé diante de Mike, a névoa ainda se dissipava gradualmente ao redor de seu rosto, enquanto falava de novo. Levante-se, Michael. Você precisa estar em pé para isso. Mike sabia que algo profundo aconteceria. Ele lentamente se levantou em pernas bambas e procurou pela névoa que se limpava com os olhos e a mente em alerta máximo, olhando fixamente para o lugar onde o rosto surgiria. Finalmente aconteceu, e Michael Thomas, de intenção pura, o humano que tinha visto quase de tudo em seu caminho, que havia encarado a besta e a matado, que havia feito sua transição melhor do que qualquer outro humano naquele grandioso lugar espiritual, transformou-se em geleia na revelação que se seguiu.
A surpresa deixou seus olhos marejados. A compreensão oscilou dentro de sua mente lógica e espiritual, ao mesmo tempo em que tentava descobrir o que estava vendo e o que poderia significar. Suas emoções foram interrompidas, incapazes de processar a informação que seus olhos subitamente lhe revelavam. Suas pernas enfraqueceram e ele caiu de joelhos de maneira involuntária pela segunda vez naquela câmara sagrada de ouro ornamentado. O rosto da grande entidade espiritual que havia descido a escada bem delineada no grande trono dourado era o rosto de Michael Thomas. Não havia ilusão aqui. Pertencia ao anjo. Era o anjo. O anjo era Michael. Portanto, como você ama a Deus, então você me ama. O ser dourado sabia que Mike não estava ouvindo realmente. Sua mente ainda estava confusa. Um choque opressor havia preenchido cada célula e Mike ainda estava tentando compreender. O que isso significava? Era real? O anjo continuou. Mike se... O anjo continuou. Mike se sentou no chão, imóvel, ainda incapaz de compreender a tudo. Hora de outro dom, Michael. A voz do anjo continuou calma e tranquilizadora, enviando paz e compreensão para o ser de Mike. Eu tenho para você o dom do discernimento, Michael, enquanto ouve minha explicação. A mente de Mike começava a clarear. Ele novamente percebeu que o anjo estava dando-lhe ajuda consciente direta com sua própria compreensão. Desta vez, seria para limpar sua mente de predisposições e preconceitos humanos. O anjo falou de novo. Há algo dentro de cada humano que vai dramaticamente lutar contra a última sinapse lógica da substância cerebral que insiste em acreditar que não há nada além do humano, Michael? O anjo sorriu e Michael, mais uma vez, supostamente se viu no espelho, sorrindo para si mesmo. A voz era sua, mas não a havia reconhecido. A única ocasião em que os humanos ouvem sua própria voz é em uma gravação, o que ele fez, mas apenas algumas vezes. Ele queria escutar o que o anjo dizia, e agora sua mente estava sendo limpa para permitir isso. O anjo prosseguiu. Eu sou o seu eu mais elevado, Michael Thomas, a parte de Deus que reside em você enquanto vive no planeta Terra. Esta é sua última revelação e aprendizado antes de prosseguir rumo ao seu objetivo. Este é o último pedaço de informação para você absorver. É a mais elevada e poderosa verdade de toda a humanidade, aquela que é mais bem escondida e mais difícil de aceitar. Era fascinante ouvir o anjo, porém Mike estava muito distraído para observar agora, pois ele tinha seu rosto. Além disso, Mike estava consumido pela informação e desejava aprender o que significava. Ele tinha de ir adiante, precisava saber mais. O anjo moveu-se suavemente e flutuou para um lado, revelando mais da parte superior de onde havia estado antes, na escadaria entalhada. O anjo continuou: Esta é a casa da autoestima. Esta é a casa da autoestima dourada, Mike. Durante sua jornada de esclarecimento, nada vai impedi-lo mais rápido do que um sentimento que você não mereça. Portanto, escolhemos lhe revelar quem você é realmente. Você é parte de mim, Michael. Nós somos um anjo da mais elevada ordem, como todos os humanos. Somos aqueles que escolheram visitar o planeta Terra, passar pelas aflições da vida humana e aumentar a vibração do planeta por meio de lições e experiências de nossa jornada. Somos aqueles que podem fazer diferença para toda a humanidade, assim como para o planeta. Acredite em mim, Michael Thomas. O que você fez na Terra provocou grandes mudanças em outras áreas. Mas eu não fiquei. Michael deixou escapar o que estava em sua mente.
ouvindo essa informação e mais uma vez sentindo que havia se rendido prematuramente. E não e eu não aprendi nada. Não importa, Mike, o anjo afirmou. É a intenção de fazer a jornada e o acordo original de participar do sacrifício que são tão reverenciados. Apenas sua presença no planeta é honrada e correta. Não percebeu isso? Você ouviu a história do filho pródigo? É contada em todas as culturas, você sabe? Mike conhecia a história, mas não a aplicou a essa situação. Recordou-se que nessa história o filho era amado e bem-vindo pelo pai, embora não tivesse honrado os modos da família. O anjo movimentou-se novamente enquanto continuava a explicação. Michael, os outros anjos o amam tanto. Você não se perguntou o que fez para merecer tal coisa? Agora você sabe. Nós, você e eu, somos um grupo de elite. Nós estamos entre aqueles muito amados e honrados que foram eleitos para ir à Terra, viver em uma biologia inferior e ter esse fato ocultado de nós. Você é realmente um pedaço de Deus, vivendo no planeta, aprendendo em prol de um objetivo maior e conseguiu ver aquele pedaço diante de si agora. Michael estava aterrorizado com tudo isso. Ele pensou em retornar às últimas semanas. Ele achou incríveis a família e os contratos sobre os quais havia aprendido na Casa Violeta. A família revelada a ele na Casa Vermelha foi algo assombroso. Mas agora a revelação de que ele, o humano Michael Thomas, estava, na verdade, entre os anjos mais elevados de todos? E os outros humanos também? Poderia ele ser realmente tão grandioso? Sim, você é, Michael. Sim, nós somos. Agora é a hora de compreender e perceber que merece vir à Terra. Você planejou vir e realmente permaneceu segundo esse propósito. Você é reverenciado entre as entidades pelo que você fez e agora é merecedor de ir para a próxima fase. Como proferiu tantas vezes durante sua jornada que ama a Deus, então que seja. Portanto, você deve também amar a si. Pense nisso, Michael Thomas, pois sua verdade deve mudar sua perspectiva e a própria essência de seu propósito humano. Mike agora estava muito mais atento à informação, pois o anjo lhe dera o dom da calma e do discernimento. Ele estava limpo. Essa era, de fato, uma informação difícil de digerir. O anjo continuou a falar. Agora, a etapa final, que teria sido a mesma caso você continuasse na Terra, será absorver esta parceria. Saiba que é real. Sinta a excelência e a divindade de sua humanidade. Saiba que você é, na verdade, uma entidade sagrada do paraíso. Sinta o fato de que você pertence a esse lugar e é eterno. Reconheça o símbolo de ouro que lhe foi dado, Michael Thomas. Mike teve um flashback de seu período na Casa Branca, quando o Branco lhe mostrou a imagem de Mary no hospital. Agora se lembrava de algo que havia permanecido oculto de sua mente. Branco revelara palavras que não tinham significado algum até agora. O anjo havia dito que Mary tinha aceitado o dourado. Mary sabia a seu respeito? Mike tinha de perguntar. Mary sabia sobre seu próprio eu mais elevado, Michael. Se é isso que você quer saber. Dizer. Ela estava em parceria com o seu eu mais elevado o tempo todo em que você a observou. É isso o que você sentiu. Ela sabia quem ela era. Sabia a respeito da sala e do trono dourados. Ela sabia que era sagrada e que merecia estar na terra. Ela possuía sua sacralidade. Mais uma vez, Mike teve respeito por Mary este pequena mulher que o havia mostrado tanto e ele sequer a conhecia. Ah, ela o conhece, Mike,
disse o ser dourado. Conhece? Como? Exatamente como todos nós conhecemos uns aos outros, o anjo respondeu. Ela tinha muita consciência de que seu presente para o pai, naquele dia, estava afetando profundamente outros. Sua intuição disse isso. Ela até sabia que estava sendo observada. Ela, como você agora, tem todos os dons e ferramentas e mapas dentro de si e também o presente dourado do discernimento divino que estou passando para você. Este é o poder de um humano esclarecido na Terra. Uau! Michael estava aprendendo tanto e seu respeito por Mary aumentava ainda mais. Ela sabia. Sua intuição dizia que suas ações estavam sendo observadas e utilizadas para me ajudar. O teste está em suas mãos, Michael Thomas. O anjo estava começando a tratar dos assuntos importantes. Mike sabia que haveria algum tipo de teste. O que seria? Como esta entidade, com seu rosto e sua mente, sabia se o humano Michael Thomas tinha aceitado a realidade de seu valor ou não? Só há um meio. O anjo flutuou para um lado. Não se assuste, Michael, mas agora eu devo retirar seus dons de proteção vibracional no restante de nosso tempo juntos. Você absorveu ou não a verdade? Este teste pode parecer difícil, mas é impossível passar por ele a menos que você seja puro e tenha aceitado a verdade da parceria. Eu aceitei, Mike disse, sentindo-se ansioso. O que o ser dourado iria fazer? A bolha branca começava a desaparecer ao seu redor, e ele foi, mais uma vez, aparentemente, tomado pela vibração da santidade e da força de Deus ao seu redor. Lá estava ele de novo, todo aquele amor, toda aquela energia do objetivo e o foco de milhões de entidades. Desta vez, contudo, Mike também sentiu algo novo. Ele sentiu um leve formigamento por fazer parte disso tudo. Poderia ser este o teste? Eu sinto, vociferou Michael. Ele esperava que fosse isso, o teste. Qualquer que fosse, tinha chegado ao fim agora? Sem tanta sorte, em vez disso, o grande anjo, dourado, com o rosto de Michael Thomas, se aproximou dele. Michael Thomas, de intenção pura, sente-se no terceiro degrau. Mike começava agora a respirar com dificuldade novamente. Suas células simplesmente não entendiam estar em uma vibração tão alta. Mike falou em voz alta com o seu corpo, sem nem pensar no fato de o anjo dourado estar ali. Ele tinha que controlar sua biologia, e agora mesmo. Nós estamos bem, Mike disse às suas células. Não reajam com medo. Nós merecemos isto. Somos merecedores disto. Mike gritava e sabia disso. Ele estava fazendo automaticamente o que Verde havia lhe ensinado e estava obtendo resultados rápidos. Ele se sentou no terceiro degrau do grande trono dourado e começou a se acalmar. Mike percebeu, de repente, que o ser dourado o observara com intensidade. Ele viu o grande sorriso naquele rosto dourado. Você realmente sabe o que fazer, meu sósia humano. Essas são coisas que eu não poderia lhe revelar, mas você as aprendeu bem com os outros. Agora, vejamos se você absorveu da mesma forma o que lhe dei. O que aconteceu em seguida chocou Michael Thomas, ainda mais do que a revelação do rosto do anjo alguns momentos antes. O grande ser dourado, que momentos antes representava o resumo da força de Deus por si só, estava começando a se ajoelhar diante de Michael Thomas. As magníficas asas douradas expandiram-se e se abriram de uma maneira nobre, como um manto dourado, desdobrando-se e esticando-se com os movimentos do anjo em direção ao chão. Os dois membros magníficos se agitaram apenas o suficiente para permitir que o grandioso corpo se movimentasse para baixo com graciosidade, sem que as asas tocassem o solo.
O corpo de Mike realmente teve uma reação forte, mas não o incapacitou desta vez. Em vez disso, ele o dominou de uma maneira afetuosa enquanto continuava a observar o que o anjo faria. Quando se ajoelhou, o grande anjo apresentou uma tigela dourada vinda de algum lugar e a segurou suave e cerimonialmente diante de si. Ele olhou diretamente para Mike e lhe disse palavras carinhosas. Nessa tigela estão, de modo figurativo, as lágrimas de minha alegria por você, Michael Thomas. Com isso, desejo ungir e lavar seus pés, pois você é digno da honra. Oh, não! Essa entidade sagrada realmente me tocará? Agora Mike compreendeu o teste. Um toque daquele ser dourado determinaria se as células de Mike haviam de fato compreendido a questão do merecimento e se seu corpo tinha realmente ciência de sua linhagem sagrada. Não há dúvida de que o teste não podia ser fraudado. Era isso. O anjo fez uma pausa antes de tocar o pé esquerdo de Michael Thomas e responder às perguntas da mente de Mike. Não é um teste de mudança vibracional, Michael. Você e eu não teremos a mesma vibração até que nos unamos novamente no final. Este é um teste de sua crença humana. Nós devemos reconhecer o fato de que nós, como Deus, merecemos ser humanos. Isso irá testar se você realmente compreende que é ser merecedor de ter seu pé lavado pelo próprio Espírito e se o amor que você tem por Deus reflete o amor que tem por si mesmo. Mike relaxou. Ele conhecia sua própria mente e tinha conhecimento de que havia aceito aquele pensamento e aprendizado do maior. Ele subitamente percebeu que o teste revelaria isso ao anjo também. Ele estava pronto. Lá ele se sentou diante do maior dos maiores. O anjo, mesmo com sua grandeza, havia se posicionado sob o nível dos olhos de Mike. O protocolo não havia se perdido em Mike. O protocolo não havia se perdido em Mike, e ele sentiu suas emoções jorrarem dentro de si, em resposta ao que estava acontecendo. O ser nobre suavemente pegou seu pé e uma sensação de formigamento inacreditável se arrastou pelo corpo de Michael, até seu coração e sua mente. Ele começava a transbordar de compaixão e lágrimas escorreram pelo rosto. Ele não disse nada, enquanto o anjo lavava seu pé com suavidade. Mike se sentiu amado além da medida. Ele não desapareceu, não sumiu em um clarão de energia. Embora sentisse a pressão da energia vibracional entre eles e mal conseguisse competir com ela, ele tinha consciência de que era merecedor de recebê-la. Ele ainda permanecia calado, pois sabia que o amor era silencioso. Sabia que o amor puro não tinha hora. Então, o glorioso ser dourado não pediria nada em troca. Ele sabia que o amor não se envaidecia e que o anjo não se uniria subitamente a uma legião de anfitriões celestes. Isto era pessoal, e o anjo pedia silenciosamente a Michael para que aceitasse a honra de apenas ser. A sensação de Michael Thomas era indescritível. Lágrimas de grande alegria e gratidão continuavam a escorrer, mas ele não estava envergonhado. Sabia que o anjo compreendia ser este um jeito humano de dizer muito obrigado. Finalmente, o anjo falou de novo. Sua voz estava cheia de orgulho por Michael. Michael Thomas de intenção pura, você realmente passou neste grande teste, um dos maiores. Mas agora mostrarei algo ainda mais grandioso. Embora você tenha passado em todos os testes e esteja preparado para ir em direção à porta de casa, agora lavarei seu outro pé. É minha honra fazer isso e exemplificar o amor que Deus tem por você. Não há mais testes aqui. Não há nenhuma vantagem que eu possa obter com isso. Faço porque eu amo. Nunca se esqueça deste momento. Se fosse possível haver um momento mais sagrado na vida de Mike, ele não conseguia decifrá-lo. As lágrimas continuavam a escorrer e o amor persistia em ser dividido pelas duas entidades
cujas almas tinham a mesma força, enquanto o grande anjo dourado lavava com suavidade o outro pé de Mike, que parecia pequeno nas grandes mãos do anjo. Finalmente chegou ao fim. A tigela desapareceu de maneira mágica e o anjo se endireitou, ficando em altura máxima, suas asas novamente dobradas, adequada e perfeitamente contra seu corpo. Agora você deve se levantar, Michael Thomas. Sua intenção provou ser realmente pura e você está pronto para ir para casa. Mike se levantou, olhou ao redor da câmara e então retornou ao anjo. Como se lesse sua mente, o anjo pegou sua mão e apontou para algo atrás de Mike. Suba as escadas, Michael. O anjo sorriu novamente. Mike se virou e olhou para a névoa dourada em redemoinho. Os degraus do trono dourado o chamavam ainda para outro lugar desconhecido e de grande propósito. Ele olhou novamente para o anjo, como se para confirmar que era para subir as escadas por conta própria. A porta que você procura está lá, Michael. E claro, lembre-se disto: as coisas não são sempre como parecem. Mike não parou para perguntar a respeito dessa afirmação a essa altura. Tornava-se, aos poucos, o mantra daquele lugar. Ele tinha consciência de que não ficaria ali por muito tempo. O anjo sabia disso também e se deslocou suavemente para perto de Michael, tocando-o novamente, desta vez com um grande abraço envolvendo seu ombro. Com uma voz macia e tranquilizadora, o anjo disse suas últimas palavras. Acabei de vir dali, Michael. Tudo bem. Você deve ir agora. O objetivo está próximo. Eu me juntarei a você lá em breve. Nós nunca dissemos tchau, visto que somos um. Mike sabia que tinha que sair dessa energia potente. Ele se virou e rapidamente começou a subir os degraus. Agora compreendeu por que havia escadas. Era para o humano, não para o anjo, e os degraus tinham a distância perfeita para o tamanho dos seus pés. Tudo começava a fazer sentido, mas Mike não quis analisar mais. Era hora de se graduar. Era seu momento de se dirigir àquele lugar chamado casa. Ele subiu os degraus do grande trono dourado e decorado. Parou para olhar mais uma vez o ser dourado, o pedaço de Deus que era ele, agora posicionado de maneira régia, com as mãos unidas, sorrindo para Michael Thomas do pé da escada. O anjo estava certo. Não havia agora qualquer sensação de despedida. Era realmente parte dele. Mike começou a notar que durante o último dia havia conhecido duas partes de si mesmo, aquela sem amor e aquela com amor. Em algum lugar entre eles estava a consciência humana, e era para ele escolher onde se estabelecer. Que conceito! Mike se virou e começou a subir os degraus. A espessa névoa ocultava o que estava imediatamente à sua frente, e ele pôde apenas ver cerca de 10 degraus dourados por vez. Ele observava seus passos com cuidado. Ele riu para si mesmo com o pensamento de vergonhosamente tombar de volta à parte mais baixa e pedir desculpas a seu grande eu elevado por ser desajeitado. O leve humor imediatamente o fez se sentir mais relaxado. Ele sabia que havia escalado pelo menos 2 lances de escada e algum tipo de plataforma estava bem à frente. Que trono magnífico, ele pensou. É realmente enorme. E é seu. Finalmente ele alcançou o topo das escadas. Mike não se desapontou. Lá, próximo a uma enorme cadeira decorada e dourada, regiamente esculpida, estava a porta que ele planejou ver por todas essas semanas. Sua visão, de muito tempo atrás, agora aparecia diante de si, de fato, de fácil acesso. Era bem iluminada, o elemento principal ao lado da cadeira. Parecia estar suspensa, sem paredes ao redor, e não era aparente onde sua realidade encontrava a realidade do trono dourado. Mike percebeu que não fazia parte da casa da
Mike percebeu que não fazia parte da casa da autoestima ou da edificação na qual se encontrava. Era um portal e, por isso, tinha uma característica dimensional diferente. A porta tinha muitos escritos nela, alguns que ele não conseguia interpretar, mas em linguagem clara ele viu a palavra casa. Mike havia esperado muito tempo por isso. Ele passou por muitas coisas, aprendeu bastante e modificou sua própria estrutura celular em preparação para o que estava do outro lado do portal. Agora, quase parecia o anticlímax. Ele se deteve, pensando em tudo o que havia acontecido e no belo anjo dourado no pé da escada. Pensou novamente no que havia acontecido lá no terceiro degrau, momentos antes. De fato, a última experiência tinha feito a diferença decisiva em como ele foi embora. Mike encarou a porta de um modo cerimonioso. Eu mereço isto, disse um confiante Michael Thomas, e reverencio o universo por permitir que eu faça o que estou prestes a fazer. Com total amor, entro no lugar pelo qual pedi para estar. Ao final da cerimônia, Michael Thomas deu mais um respiro gigante de ar humano e abriu, com coragem, a porta com a indicação de casa. Mike vomitou. Muito bom, né? Muito bom. Eu dei umas sumidas porque Nossa, acabou a então. bateria do carro, bateria do celular. Eu vi. Má, como foi para você que nunca tinha lido esse livro? Nossa, Nós fantástico, foi somos muito bom. anjos. Maravilhoso. Duas coisas. Primeiro, nós somos anjos. Nós somos grandiosos, somos anjos, e uma parte de nós está aqui encarnada, a outra parte está lá, onde os anjos ficam no quinto plano, em algum plano da existência. E todos os seres humanos, todos são anjos. Todos os seres humanos, bons ou maus, todos nós estamos aqui porque a gente está elevando a nossa consciência. Todos nós abrimos mãos de entender o que a gente entendia para vivenciar isso aqui na Terra, para elevar a nossa frequência. E a gente passa por tanta experiência até a gente se encontrar. A gente caminha e trilha tantos caminhos até a gente despertar. Mas todos nós somos grandiosos. Todos nós somos os anjos dourados, porque todos nós temos um eu superior, que é parte de Deus e que é o próprio anjo. Por isso que não há pecado, por isso que não há inferno ou céu. Há apenas experiências que as nossas almas estão vivenciando, porque nós somos grandes. Essa sensação é muito interessante quando ele fala assim: reverencie a si mesmo. Se você ama a Deus, ame a si mesmo. E quando Jesus fala assim, quando ele fala assim, toda vez que eu te pedi alguma coisa, você não me deu, e a pessoa pergunta, mas Jesus, quando que você me pediu alguma coisa? Aí ele fala, quando eu bati na sua porta como um mendigo pedindo comida, uma coisa assim, era eu que estava lá. E essa coisa de que Deus está em nós, em todos nós, e que se a gente ama Deus, a gente ama a nós mesmos, então aprender a nos reverenciarmos a nós mesmos. Isso não é egóico, isso é amoroso. Não é se achar melhor ou pior, é se saber anjo, se saber com poder de cura, com poder da autocura, com E poder do só amor. através de nós chegamos a ele, né? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é eu, Jesus, é eu, o tudo, o que tudo somos. Uhum. Eu caminho, né? Como eu apenas sou, apenas ser. A gente aceitar apenas ser. É, Sair do conceito de ser pequeno. sim, e é também uma mudança de chave também para o dia a dia, para a vida no dia a dia, né? Que ao mesmo tempo que a gente está aqui para aprender, né? E não se auto-julgar, né? Pelas nossas experiências ou se culpar, né? Também olhar para si mesmo
e se amar naquele momento e lembrar que a centelha divina está ali. Então, eu não posso ficar parada nesse movimento, nessa frequência tão baixa, né? Se a imagine se Deus está em mim, se eu tenho a centelha divina, como é que eu não vou me erguer rapidamente? Eu vou cair, mas eu tenho que me erguer rapidamente só de saber que a centelha divina está dentro de mim. E de saber da nossa grandiosidade de todos nós. Todos nós nos colocamos como humanos sem consciência, nos identificamos com a parte preta de nós, que é o nosso ego egóico, doente, e a gente vive essa experiência da dor, da repulsão e da atração através do ego, até a gente ir caminhando no amor e de repente sentir amor. É como se não bastasse teorizar, precisava ser vivido nesse planeta. E a gente é merecedor de estar nesse planeta. Não é que a gente está aqui nesse planeta porque a gente está É sendo menos punido. punido, né? Ao contrário, a gente é merecedor de estar nesse planeta. A gente está aqui nesse planeta porque a gente está evoluindo, porque a gente está aumentando nossa vibração, porque a gente está aprendendo a trazer o reino de Deus para nossas vidas. A gente está aprendendo a sair do sofrimento e aprendendo a viver no reino de Deus aqui na Terra. A gente está elevando a nossa frequência. É muito diferente do que o que a gente é ensinado pelas igrejas, onde a gente só é pequeno, pecador, errado. E não, a gente é grande, a gente é grandioso. E se eu amo Deus, eu preciso me amar. Minimamente, eu preciso me amar, porque mesmo na religiosidade, a gente sabe que a gente é centelha divina. Então, se eu amo a Deus, eu preciso me amar. Eu preciso me honrar, preciso me orgulhar de mim mesmo. Preciso ver a minha grandiosidade ao invés de ver a minha pequenez. Ontem eu escutei uma historinha assim, né? Falando a respeito de um sábio que, quando ele era criança, chegaram para ele e falaram assim: Eu te dou uma moeda se você me disser onde está o Criador. E ele responde: Pois eu te dou duas moedas se você me disser onde não está o Criador. Ela caiu bem na hora, né? Saída triunfal. Ela caiu logo no minuto que ela terminou a história. Que história bonita, né? Bonita. Podemos até terminar aqui. Muito bom. Onde não está o Criador, né? Tá certinho. E como foi para você essa sensação? A gente já sabe disso. Como é para você que leu isso pela primeira vez? Nossa, achei demais. Assim, quando eu estava lendo, obviamente que eu já estava sabendo que ia ser ele, né, na cabeça ali. Eu falei assim, nossa, é ele, com certeza é ele. Aí foi isso. Mas muito bom, muito legal. Esse livro tem um quê de devagar vão surgindo as coisas, parece que vai montando o quebra-cabeça, muito bacana. É, Gostei e vai muito. dando sentido. E ainda não terminou, ainda tem o último capítulo que amarra toda a história. Mas olha quantas coisas a gente vai aprendendo ao longo da jornada. É. Desde que eu e Deus somos um, ou eu sou um anjo encarnado que perdeu a consciência da vida, que perdeu toda a consciência, que se esvaziou totalmente de si para se reconhecer através das suas sombras. A gente saber da nossa biologia que todas as células que estão aqui têm consciência e todas elas se comunicam comigo e que eu posso conversar com elas e falar: ei, tá tudo bem. Ei, conversem comigo. A gente entender o mapa, que é o agora. Quantas vezes a gente se aflige, só que a gente não sabe que o daqui a pouco está resolvido, a gente está preocupada com o depois, só que e o agora? Se a gente fica no agora, Uhum. é realmente uma história e ainda não acabou. O último capítulo ainda tem várias coisas que me tomam assim, que fazem eu guiar a minha vida a partir desses aprendizados. É realmente maravilhoso. Que bom, muito bom. Então, até a próxima. Beijo, até a semana.